E aí, pessoal, tudo bom? Agora vamos fazer o quê? Questões sobre fração. Mas antes de fazermos algumas questões de fração, é preciso que vocês saibam o que é fração, né? Vamos lá. Fração, vocês vão lembrar o quê, ó? De pizza. Professor, uma hora dessa, estou assistindo aqui perto do almoço, ou estou assistindo perto do horário do jantar. Que absurdo! Por que está falando isso? Porque na pizza não temos pedaços, não temos as fatias de uma pizza. Eu quero que vocês tenham isso em mente no assunto frações, tá bom? Vamos lá. Fração nada mais é o que separação, fatias, tá bom? De uma parte, de um inteiro sobre uma parte. Sem muitas delongas, vamos aqui os tipos de frações. Fração imprópria, fração própria e mista, tá bom? Fração própria, um exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 3/8. Onde o numerador, o que é o numerador, professor? Nunca vi isso na minha vida. Ou estou estudando agora, isso eu estudei o quê? Quando era pequeno no colégio. A parte de cima, ó, também chamada de numerador. E a parte de baixo é o que? O denominador. Denominador, tá bom? É um tipo aqui, um exemplo de fração própria. O que seria fração imprópria? Um exemplo, ó. 8/3. Por que isso, professor? Fração imprópria. Porque aqui, ó, quando o numerador é maior do que o denominador. Porque podemos trabalhar aqui 8/3 e ainda poderia escrever assim, ó. Que já é um exemplo para outro tipo de fração. Fração que? Mista. Veja que eu posso desdobrar a fração mista em fração imprópria, tá bom? E percebam que, como eu falei aqui no início da aula, fração, eu quero que vocês gravem pizza. Já sabe alguns tipos de fração. Vou falar até mais um agora. Fração aparente. O que seria o exemplo, professor, de fração aparente? Que eu vou colocar aqui no quadro, ó. Fração aparente. Exemplo, 12/3. Professor, fração aparente, veja que o nome ajuda aparente, aparente fração, fração aparente. Por quê? Aqui é uma divisão exata. 12 dividido por 3 vai dar 4, tá bom? Por isso que é um tipo de, é chamado de fração aparente. Também temos geratrizes, que eu vou entrar isso lá no próximo bloco do assunto. Quero que vocês peguem o quê? A essência aqui, tá bom? Vamos fazer agora, eu vou elaborar algumas questões aqui, explicar a parte de fração, decimal, tirando de porcentagem para fração e vice-versa, tá bom? Fiquem atentos. Vamos lá. Quando é que eu vou trabalhar aqui, ó? Eu tenho um exemplo, 30%, eu tenho aqui 65%, eu tenho aqui 25%. Professor, o assunto não é fração? É, pessoal, mas porcentagem envolve fração. Por quê? O que é 30%? É igual a quanto, ó? 30/100. Ó, fração. Eu ainda posso fazer o quê? A simplificação. Ó, cortei o zero aqui, cortei, ficou o quê? 3/10. Eu ainda posso escrever esse mesmo número o quê? De uma forma o quê? Decimal. 3 dividido por 10 vai dar quanto? 0,3. Perceba que tem várias maneiras de eu escrever o mesmo número. Vou fazer esse mesmo procedimento com a porcentagem abaixo. 65%. Como é que eu vou transformar? A mesma coisa, ó. 65/100. Eu posso simplificar por quanto aqui? Por 5. 65 por 5 vai dar 13. 100 dividido por 5, vou achar quanto? 20, tá bom? Vou deixar assim. Poderia também dividir o quê? Poderia achar o decimal também, tá bom? 25%, a mesma coisa, ó. 25 dividido por 100. Posso dividir aqui, simplificar por 25, que eu vou achar quanto aqui? 1/4, tá bom? Ou 0,25.
Então perceba que vocês já sabem agora colocar a porcentagem em termo fracionário e vice-versa, tá bom? Vou colocar agora alguns conceitos um pouquinho mais apimentados em forma de questão, tá bom? Vou apagar essa parte aqui que vocês com certeza já copiaram, pausando o vídeo. Vamos fazer algumas questões aqui exclusivas, tá bom? Eu ganho 5 mil reais por mês, tá bom? Vou colocar aqui. Que os anjos digam amém. Vamos lá. Leandro ganha 5 mil reais mensal por mês. Pronto. Sabendo que desse valor, 2/5 é para Leandro pagar seu aluguel. Quanto é que sobra para ele do salário? Aí vamos supor que 2/5 desse valor, Leandro paga com o quê? Com o seu aluguel. Ainda vou colocar mais uma coisa aqui. E 2/5 e 1/5 ele paga o quê? Sei lá, a conta de água. Ele não come, ele faz fotossíntese. Vamos lá. Como é que eu calcularia isso? Perceba, o valor total não é 5 mil reais. Quanto é para eu calcular 2/5 disso? É simples, pessoal. Vou pegar o valor inteiro, que é os 5 mil, e vou multiplicar por 2/5. Ó, 5 mil vezes 2/5. Percebam, vou fazer agora o processo que é de simplificação. Bem tranquilo. Vou simplificar o 5 com o 5 daqui. 5 mil dividido por 5 vai dar quanto? 1.000. 1.000 vezes 2 vai dar quanto? 2.000. Então, 2.000 equivale a quanto? 2/5, tá certo? E agora, 1/5, Leandro paga com o quê? Com água. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. 5 mil vezes o quanto? 1/5. Ó, 5 mil vezes 1/5. Vou fazer agora o quê? A divisão. Ó, mesma coisa aqui. Vou encontrar 1.000. Professor, posso resolver essa questão de outra maneira? Pode sim. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Deram tempo aqui de copiar? Em casa, pausou o vídeo? Vou apagar e fazer essa questão de outra maneira, tá certo? Vamos lá. Lembra que eu falei desde o início, vou bater aqui novamente, que fração é pizza, é pedaço? Vamos lá. Para saber quantos pedaços uma pizza tem, eu vou olhar o quê? Para o denominador, ó, a parte de baixo, 5 pedaços. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto pedaço, quinto pedaço, tá bom? O total não é 5 mil. Para eu saber quanto equivale cada pedacinho aqui, são 5 partes. 5 mil dividido por 5. Então, cada pedacinho desse vale quanto? 1.000. Se aqui a questão está pedindo 2/5 do aluguel, ele está pedindo quantos pedaços? 2 pedaços, ó. Vou preencher aqui. 2 pedaços. Se cada pedaço vale 1.000 e a questão está pedindo 2 pedaços, ó, vou somar. 1.000 com 1.000, 2.000. Mesma coisa a água. Está pedindo quanto? Um pedaço. Um pedaço só. 1.000 reais. Perceba, professor, agora mudou minha vida. Não preciso fazer aquele cálculo de multiplicação. Não gosto de fazer aqueles cálculos. Mas perceba que daquela maneira clássica, ou dessa maneira aqui, que eu coloquei os fatores, os pedaços, vocês vão encontrar a mesma resposta, tá bom?
Qual é que você indica a que você se sentir mais confortável para realizar na hora da prova, tá bom? Vamos fazer mais uma questão aqui para que vocês realmente saiam sabendo fazer questões de fração, tá bom? Vamos lá. E uma coisa, além de saber o conceito de fração, antes de eu resolver, na verdade, mais uma questão, vocês precisam saber o que é o MMC e MDC. Professor, isso eu vi na escola. O que é isso, meu Deus? Pelo amor de Deus. Ó, MMC. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Tá bom? E o que é o MDC? Máximo divisor comum. Como é que eu vou calcular o MMC? Vou mostrar aqui. Exemplo. Tenho aqui, ó, 3/8 mais 2/3. E a questão pede, calcule isso aqui, essa expressão. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou calcular o MMC? Simples. Aqui está melhor, vou dar logo um macete para vocês. Se vocês perceberem que os números aqui, os denominadores, não são múltiplos, para calcular o MMC, basta fazer o que? A multiplicação entre eles. 8 vezes 3 é quanto? 24. 24 por 8 dá 3, vezes 3 dá 9. Mais 24 dividido por 3 dá 8, vezes 2, 16. Então a questão ficaria quanto aqui? 25 sobre 24. Tá bom? Mas vamos supor que não tivesse essa conta aqui mais fácil, tivesse uma conta mais difícil. A questão pedisse que calculássemos o MMC dos valores aqui, ó, 30, 45 e 60. Aí você, meu Deus do céu, misericórdia. E agora, como é que eu vou fazer isso na hora da prova? Não tem problema, vou mostrar aqui. Bateu o desespero? Faz assim, ó, coloca um traço aqui, ó. Vou calcular agora. Dividiu por quanto? Por 2. 30 por 2 dá 15. Ó, 45 não divide por 2. Repito 45. 60 por 2 dá 30. Para acelerar o processo aqui, vou dividir todos por 15. 15 por 15 dá 1. 45 por 15 dá 3. 30 dividido por 15 dá 2. Sobraram o que aqui? 3 e o 2. Repito, ó, 2 e 3. O MMC vai terminar quando essa parte de baixo aqui, ó, todos os valores forem 1. Vou fazer o quê? Para saber o MMC desses valores, basta que multipliquemos, ó. Vamos lá. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 3 dá 90. 90 vezes 2 dá 180. Então, o MMC desses números aqui, 30, 45 e 60, é 180. Tá bom? Tranquilinho? Massa! Vamos agora explicar o que é o MDC, máximo divisor comum. Tá bom? Mesmo procedimento. Tá em casa? Viu isso aí? Tá copiando? Pausa o vídeo. Vou ter que apagar aqui para fazer o quê? O MDC. Vamos supor que a questão exigisse de você o MDC dos seguintes números. 24 e 30. Mesmo procedimento. Não sei. Vou traçar aqui uma reta e outra aqui, ó. Vamos lá. Agora o MDC tem um caso. Não vou multiplicar todos os números dessa coluna. Só vou multiplicar aqueles que eu consigo dividir simultaneamente esses números. Vou colocar até cores diferentes para que vocês percebam o processo, tá bom? Exemplo, por 2. Vou colocar aqui, ó. O 2 divide ao mesmo tempo o 24 e o 30, tá bom? 24 dividido por 2 dá quanto? 12.
30 dividido por 2 dá quanto? 15. Agora, vou descer o 2, porque o 12 divide o 2. Agora eu não consigo dividir o 2 por 15, ó. Vou colocar de uma cor diferente. Não vai fazer parte do cálculo do MDC. 12 dividido por 2 dá 6. E eu permaneço com 15. Agora aqui vai entrar mais um número para o cálculo do MDC, o 3. Porque eu divido ao mesmo tempo o 6 e o 15. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. E, para finalizar, vou repetir aqui, ó, o 2 e o 5. Porque essa última parte tem que finalizar aqui sempre 1 em 1. E agora, professor, como é que eu vou calcular? O MDC aqui eu vou multiplicar apenas esses números, que dividiram simultaneamente o 24 e o 30. Então, o MDC aqui de 24 e 30 é 2 vezes 3, que é quanto? 2 vezes 3, 6. Tá bom? Perceberam que o MMC, mínimo múltiplo comum, é diferente do MDC, que é o máximo divisor comum? Fiquem atentos em relação a isso aí e não errem questão sabendo. Outra coisa, ó, tenham atenção aos cálculos de fração, tá bom? Montem com calma o MMC e fiquem atentos a esse sinal aqui, ó, porque aqui vem com mais, pode aparecer o quê? Menos. E outra coisa, na multiplicação de fração, o processo de simplificação. Eu posso simplificar esse com esse e esse com esse, tá bom? Ó, posso simplificar esse aqui na diagonal, ó, na diagonal. Se eu tivesse o número aqui, também eu poderia dividir esse com esse, tá bom? Sabendo disso, terminamos esse bloco de fração. No próximo bloco de fração, resolveremos questões e explicaremos mais alguns conceitos do assunto, tá bom? Bom estudo, ficam conosco.